E aí galera, tranquilo, na boa? Hoje vamos tocar no assunto liberdade de expressão, que é também um assunto da moda. Eu digo também porque eu venho falando já há bastante tempo sobre palavras, expressões, enfim, ideias que são da moda, que estão aí rolando, né, pelas mídias, por todos os lugares, as pessoas repetem aparentemente sabendo do que falam. Portanto, liberdade de expressão veio bem a calhar, né? Precisamos entender o que é isso, liberdade de expressão. Mas o que eu não pretendo fazer é falar sobre a questão jurídica, porque essa questão jurídica, as pessoas estão já falando sobre isso como se a Constituição fosse um tacape, né? Como se o Código Civil fosse lá outro tacape, né? Pum, pum, vão se batendo com essas informações jurídicas aí, mal compreendidas, inclusive. E eu quero falar da estrutura, da onde vem, do que trata, né? Essas duas palavras, liberdade e expressão. Seria como um prédio muito alto, eu estaria conversando sobre a estrutura desse prédio. E as pessoas estão brigando lá em cima no prédio. E as pessoas não percebem que, se não compreenderem a estrutura e fizerem muita coisa lá em cima, o prédio vai ruir. Por quê? Porque não consegue sustentação. O que é expressão, né? É óbvio que expressão é quando eu torno externo, quando sai de mim o meu pensamento e eu o entrego para outra pessoa. Mas, quando falamos de liberdade de expressão, estamos nos referindo a qualquer coisa? Evidentemente que não. Nós estamos preocupados de todas as expressões, aquelas que fazem sentido, aquelas que podem ser justificadas. Estas devem ser protegidas, aquelas outras não. Por exemplo, se eu disser um palavrão e eu fizer uma definição de liberdade, é evidente que a minha definição de liberdade estaria protegida e meramente um palavrão provavelmente não. Por quê? Porque nada expressa, ou o que expressa é indefensável, né? Não tem por que mover a estrutura do Estado, não tem por que mover os pensadores para justificar um palavrão. Então ele não está, em tese, protegido. Seguindo, nós podemos, eu gosto de imaginar situações para ficar bem didático. Vamos imaginar que a expressão é como se fosse uma caixa em que eu ponho a ideia dentro da caixa. Então, quando eu expresso, né, eu penso algo, coloco dentro de uma caixinha, saio com a minha expressão e entrego para outra pessoa. E é minha liberdade, eu sou livre para pegar minha caixinha, botar minha ideia e entregar para a outra pessoa. A outra pessoa é livre para abrir a caixinha, olhar o conteúdo, compreender o conteúdo, me questionar sobre o conteúdo, perguntar as minhas razões, o que aconteceu, né? Quais são as minhas fontes, aonde eu me baseio, enfim. Vejam que tanto eu que expressei quanto o receptor da minha expressão somos livres, né? E portanto, as minhas razões que estavam dentro da caixinha serão desnudadas quando o sujeito, né, do outro lado, o sujeito B, abre, observa as minhas razões e as questiona. E portanto, ele expressa as suas razões também. Esse ir e vir é que é garantido, né? Existe uma
garantia. E o Estado, ele tem uma atitude negativa quando ele não se intromete nessa troca de caixas e tem uma atitude imperativa de jurisdição quando eu quero entregar a caixa e alguém não deixa eu entregar a caixa. Então eu peço auxílio do Estado e o Estado vem e garante que essa caixa tenha fluxo livre, que possa ir até quem eu quero. Vejam que é importante esse ir e vir para que seja possível discutir o conteúdo, né? Não é aqui uma brincadeira qualquer, mas a liberdade de discutir conteúdos, razões, inteligências que estão circulando. Vejam que a expressão aqui ela pode ser pensada como as reflexões, como as razões, como as justificativas. E o que importa realmente é isto. Para uma democracia, para uma sociedade livre, para uma sociedade racional, para uma sociedade colaborativa, o que importa são as razões e as contra-razões. Né? Expressões que não querem convencer, expressões que só querem agredir, expressões que são meramente expressões sem motivação republicana, sem uma motivação que qualifique a vida em sociedade, que qualifique a democracia, elas ou são ignoradas ou correm o risco de, ao serem valoradas, serem impedidas de circular, porque não vêm em prol de uma sociedade cooperativa. E aqui é interessante, porque a liberdade de reflexão ou a liberdade de produzir razões, né, é que cria, eu não digo a esperança de verdade, mas a esperança de credibilidade. Como é que eu sei que o sujeito A, né, deve ser ouvido e o sujeito B não? Ou deve ser ouvido com reservas, né? Eu sei quando o sujeito A ou o sujeito B tem credibilidade. Não verdade, mas credibilidade. Da onde vem a credibilidade? Na credibilidade se sustenta, né, nos argumentos e naqueles argumentos que se mantêm. Vejam, se eu estou expressando algo e argumentando em prol do que eu estou dizendo, e os meus oponentes, com suas expressões, com as suas razões, né, não conseguem reduzir a eficiência e a eficácia no mundo real daquilo que eu digo, eu vou obtendo credibilidade. E, portanto, a minha voz, a minha ideia se sobrepõe. Não porque eu seja poderoso, não porque eu seja rico, não porque eu seja dono de uma rede de televisão, de um blog com milhões de seguidores, mas sim porque os meus argumentos, né, eles vão racionalmente se mantendo, eles sobrevivem. E, portanto, é preciso que se garanta não só a liberdade de eu exprimir e a liberdade do outro em se contrapor, mas também é imperioso que se garanta a liberdade de sermos ouvidos, eu e meu oponente, de maneira equitativa, e me lembra John Rawls, né? De uma maneira equitativa, ou seja, eu, ao argumentar, pode estar o presidente da República do outro lado, né? Não me importa a posição dele na sociedade. O que importa é que eu sou um ser humano digno e vou me expressar, e ele terá que me ouvir. Não importa se é o dono da rede de TV, fulana de tal, eu deverei ser ouvido. E aqui é interessante, porque eu deverei ser empoderado. E é interessante os blogs,
esses canais periféricos em relação ao centro do poder, o centro do poder econômico e político, que vão falando, que vão refletindo e que conseguem atingir grandes parcelas da sociedade e, portanto, já não adianta ter um grande canal de TV se os blogs, se outros canais estão reverberando razões suficientes, razões interessantes, né? Criando credibilidade e, portanto, uma equivalência entre os falantes, entre os emitentes das suas razões. Percebam que eu estou falando de razões e contra-razões, e liberdade e equivalência entre pessoas que expressam. Portanto, eu vou lá falar sobre a tolerância. Veja que eu estou filosofando, né? O que é tolerância? E aqui é imperiosa a tolerância. A intolerância, ela acontece quando eu, mesmo rejeitando moralmente, mesmo meu coração rejeitando as razões, as contra-razões do outro, eu o tolero. E por que eu o tolero? Porque há uma relação de liberdade e de equidade, e que se eu, ora, garanto para mim o direito de expressão, é óbvio que eu tenho que garantir para o outro a expressão. E mais, eu preciso ouvir o outro. Tolerar significa ouvir o outro. Posso não concordar, mas eu vou ouvir o outro. E a tolerância chega num grau bastante interessante quando eu consigo, ao tolerar a expressão do outro, deixar que o outro me convença, porque as razões dele se sobrepõem à minha e eu perco credibilidade e ele ganha credibilidade. Não digo que ele é mais verdadeiro que eu. Veja, ele tem mais credibilidade porque as razões dele superaram as minhas. E eu, tolerante que sou, né, me deixo convencer porque são bons os argumentos. E se eu fosse intolerante, eu não reconheceria a liberdade de expressão dele e não o ouviria. E, portanto, eu continuaria com as minhas razões, né? Mas sem ter a credibilidade. Por quê? Porque eu não a teria testado com os dissidentes. Eu não teria testado as minhas razões a contrabalançando com as razões contrárias. Eu teria apenas feito meus arrazoados para aqueles que querem ouvi-los. E, portanto, não os teria testado. Portanto, careceria de credibilidade. Vejam que a tolerância aqui e a ideia de liberdade, elas são co-irmãs. A ideia da dignidade humana, do equilíbrio reflexivo, John Rawls de novo, né? O equilíbrio reflexivo, né? É, portanto, um ato de tolerância. E já parece que eu estou ouvindo aqui alguém dizendo para mim aquilo que para nós que trabalhamos a filosofia, né? É comum a ideia de que alguém poderia dizer é possível tolerar os intolerantes, né? Depende, e aqui resumindo em um segundo, não é possível tolerar aqueles que querem acabar com a tolerância. Não é possível tolerar aqueles que argumentam pelo fascismo, pelo racismo. Não é possível tolerar, porque esses são intolerantes. Se eu aceitá-los, eles destroem a própria aceitação. Eles, se der a liberdade de expressão, eles destroem a liberdade. Se eu deixá-los derrubar o STF, né, essa justiça, como a gente conhece, numa república democrática, ela vai desaparecer junto. Né? Então, a liberdade, mesmo do ponto de vista filosófico, né, a liberdade de expressão, do ponto de vista filosófico, ela tem os seus limites, porque ninguém é bobo de se autodestruir, ninguém é bobo de dar o veneno para quem quer me envenenar. Percebam, portanto, que eu estou falando até agora da estrutura do edifício. E quando nós vemos lá em cima do edifício liberdade de expressão, encontrarmos pessoas dizendo
Em nome da minha liberdade de expressão, eu quero destruir, eu quero matar, eu quero golpe, eu quero o pior possível para esse país, eu quero a fome, eu quero a miséria, e eu tenho direito de dizer isso e não devo ser limitado. Nós podemos perceber, do ponto de vista filosófico, e aqui eu estou falando jurídico, né? A estrutura não comporta, porque toda liberdade de expressão, toda ideia, toda filosofia, todos os princípios da liberdade de expressão desejam e querem pessoas em igualdade de condições, querem pessoas que entreguem seus pacotes, né? Expressem e ouçam as expressões, não querem calar ninguém, no sentido de que calar poderia destruir a própria liberdade. A ideia da dignidade da pessoa humana, a ideia da cidadania, da cooperação, da fraternidade, do crescimento, de visões republicanas. Para isso foi construída desde a modernidade a ideia ou a filosofia da liberdade de expressão. Fica claro, portanto, que quem não seguir esses princípios está no alto do edifício fazendo coisas ruins e perigoso de ruir o edifício por fazer tanta caca lá em cima que fica pesado, a estrutura não suporta e quando vê, cai tudo. Certo? Pensemos então bastante sobre a liberdade de expressão em seus princípios e nós sozinhos poderemos perceber quem está realmente a favor da liberdade de expressão e quem faz de conta para destruir a própria liberdade de expressão. Certo? Abraço e até a próxima.